Deus chegando para Gideão. E Gideão, ele consegue, com 300 homens, ferir 120 mil homens. Eu não sei se a conta está correta, mas o irmão Juliano fez a conta. Ele disse que era 400 homens para um homem. Ou seja, não sei se essa é a conta correta. Se alguém puder somar aí. Ele disse que era um homem para 400. 600? 600 homens. 300, isso mesmo. 120? 400. 120 mil. 400 homens. 400 homens para um. Diante disso, pessoal, impossibilidade humana. Mas por que deu certo? Porque primeiro Deus mandou um anjo. Por que deu certo? Porque Deus trabalhou com as pessoas certas. Por que deu certo? Porque você lembra que era 32 mil homens. Deus falou assim: se eles vencerem, eles vão achar que foi eles que venceram. Mas eu quero só 300 homens para mostrar que a vitória não vai ser por eles, vai ser por mim. Às vezes Deus ele permite que você veja uma situação em que você não tem condição humana nenhuma de resolver. Aí você realmente vê que é Deus que está na tua vida. Quem entendeu isso? Foi o que aconteceu. O próprio Deus ele falou assim: olha, tem muita gente contigo ainda. Aí eles vão achar que eles venceram por causa deles. Mas eu quero que eles não achem, eles acham que eles venceram por causa de mim. E quando eles fizeram a conta depois, e eles veem, poxa, 400 homens para um homem é impossível. Aí, pessoal, o que eles fizeram com tudo isso? Glorificaram a Deus. No final do milagre, a gente tem que glorificar a Deus. Quando a gente acha que foi a gente, mesmo tendo sido Deus, a glorificação é diferente. Poxa, venci aquilo lá, graças a Deus. Mas quando tem gosto de milagre, você fala: Deus é comigo, Ele me honrou, Ele me fortaleceu, Ele me deu vitória. Eu não tinha força, Ele me deu. Eu não tinha recurso, Ele mandou. Eu não tinha advogado, Ele mandou. Não tinha juiz, Ele quebrantou. Ele não tinha Ele. Ah, Deus é bom demais. Quando você vê a mão de Deus no negócio, você fala: poxa, se não for o Senhor, como Davi dizia, se não for o Senhor que estivesse do meu lado, os homens teriam me engolido vivo. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer o seguinte: que ele só teve vitória por causa de Deus. E às vezes Deus permite que seja assim, para a gente entender que tem vitória somente por causa de Deus. Quem lembra que depois que tudo isso acabou, no capítulo 8 de Juízes, o povo quis que o Gideão se tornasse rei sobre eles? Quem lembra disso? O povo falou: Gideão, você está aí, você é o cara, venha governar sobre nós. O Gideão, ele não quis ser governador sobre o povo. Até porque ele não tinha sido chamado para ser governador, mas sim libertador do povo das mãos dos medianitas. Nós aprendemos que nós temos que cumprir o nosso chamado exatamente aonde Deus nos colocou. A gente não tem que querer ser rei se a gente é sacerdote, e nem querer sacerdote se a gente é rei. O Saul, quando desobedeceu a Deus, uma certa vez eles foram oferecer no monte um holocausto. O profeta Samuel, ele demorou para chegar. O Saul falou o seguinte: pessoal, vamos fazer aqui o trabalho de sacerdote. Assim, quando ele começou a fazer o trabalho de sacerdotal, o profeta chegou. Você estava demorando e nós chegamos. Ou seja, ele foi fazer o que ele não podia ter feito.
Então ele era rei, e não era sacerdote. Então você precisa entender o que Deus te chamou, cumprir o que Deus te chamou. O Eliseu, pessoal, desculpa, o Gideão, ele falou: domine o Senhor sobre vós. E é o que realmente tem que acontecer, que o Senhor domine sobre vós. O Eliseu, o Gideão morreu, teve um grande problema com os seus filhos. Um dos seus filhos, filho da concubina, matou os 70 filhos que ele tinha para virar rei. Ele quis ser o que ele não foi chamado para ser. Depois você continua com a história, teve problema. Ele teve que pagar o sangue inocente de cada irmão que ele derramou, para ser o que ele não queria, não podia ser. Você percebeu que na Bíblia Sagrada Deus nunca trabalhou com filhos ilegítimos? Ele sempre trabalhou com filhos legítimos. Ele nunca trabalhou com o filho da escrava. Ele sempre trabalhou com o filho da mulher. O que isso quer dizer? Quem que é a mulher, irmão? A igreja é a mulher. A religião é a escrava. Deus jamais ele vai patrocinar o filho da escrava, mas ele vai cuidar dos filhos da mulher. A religião é a amante, a igreja é a mulher. Só que Deus não tem amante, Deus tem a noiva, Deus tem a mulher, Deus tem a igreja. E quando Deus está no controle, tudo acontece. Por que Deus ele é contra a idolatria? Olha o pecado da boa intenção. Puxa aqui, vamos voltar lá em Juízes 8. Depois a gente volta aqui para a mensagem de hoje. Juízes capítulo 8. Vamos voltar lá. Deuteronômio, Josué, Juízes. É o 7º livro da Bíblia. Juízes 8. Só para a gente fechar aqui a matéria que nós começamos a semana passada. Juízes capítulo 8. Versículo 23. Olha o que está escrito: porém Gideão lhes disse: sobre vós não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor dominará sobre vós. Olha para mim. Era Deus que sempre estava no controle do povo de Israel, desde quando ele saiu do Egito. Depois que Deus levanta Samuel, o povo começa a pedir um rei. Samuel estava velho, o povo começa a pedir um rei. Sabe o que Deus fala para Samuel? Samuel, deixa. Samuel achou que ele não estava mais cumprindo o ministério. Aí Deus falou assim para Samuel: Samuel, eles não têm te rejeitado, eles têm rejeitado a mim. Tudo que eles pediram, autoriza. Aí o povo pede para Deus um rei. Você imagina um povo que não tinha que pagar imposto. Quem tem rei tem que pagar imposto. Depois que eles começaram a ter um monte de despesa que eles não tinham antes, eles começaram a dizer: por que o Senhor não dominou sobre nós? Só que Deus ele respeita o livre-arbítrio. Existem encargos na nossa vida que nós trazemos por não deixar Deus dominar a nossa vida. Aprenda isso. Isso é profético. Bom,
que Deus abomina a idolatria. Eu já comentei aqui, já pensou se a cruz de Cristo ela existisse hoje lá, ainda lá no Monte da Caveira, lá em Jerusalém? Monte da Caveira, porque o monte tinha um formato de caveira, tipo olhando, sabe aquele episódio de Paradologia, que a gente olha nas nuvens e vê elefante. Alguém já viu elefante nas nuvens aqui? Cachorro. Esse dia meu filho viu o preto. O preto é o nosso cachorro. Ele falou: pai, olha o preto. Que é o nosso cachorro. Ele viu que é o ponto. Ele falou: olha, pai, o preto igualzinho. Eu dei muita risada. Isso é um fenômeno, se eu não estou errando a pronúncia, paratologia, que é você conseguir ver o desenho. Então, o Gólgota, chamado de Calvário, ou Gólgota, ou Monte da Caveira, quer dizer a mesma coisa, que era porque ele tinha um formato de caveira, olhando de longe, tinha um formato de caveira. Por que a cruz não ficou lá? E por que a cruz desapareceu? Graças a Deus. Para o povo não idolatrar. Se essa cruz estivesse hoje, ela seria uma ferramenta de adoração, ela seria uma ferramenta de idolatria, uma ferramenta de ganância, uma ferramenta de ganância, de idolatria e outras coisas mais. Deus não quer isso. Olha a boa intenção, como ela pode transformar em pecado, e a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, o pai que protege muito o filho, não deixa o filho fazer nada, não deixa o filho nem levar o lixo na rua. Não, tadinho, é pequenininho aí. O pai que protege o filho demais, a mãe que protege o filho demais, não tem má intenção, mas pode ser um pecado. Observem aqui o versículo 24. No versículo 23, o Gideão disse: eu não dominarei sobre vós, nem meus filhos dominará, mas o Senhor vai dominar sobre vós. Ele não quis, olha só gente, ele não quis perpetuar os filhos dele em um cargo que os filhos dele não foi chamado. Esse é o erro de muitas coisas, inclusive de muitos pastores. Ele é pastor e ele quer que o filho dele seja pastor de todo jeito. Eu não quero que os meus filhos sejam pastores se eles não têm chamado para ser pastor. Agora, se tiver, vai ser. Glória a Deus. Normalmente acontecia isso. E Deus chamou uma turma, uma tribo, para ser sacerdote mesmo. Daquela linhagem ia ser muitos sacerdotes. Se Deus chamou, tudo bem. Olha a sabedoria do Gideão. Ele poderia falar o seguinte: poxa, o povo de Israel está todo na minha mão, tudo que eu pedi para eles fazem. Eu já estou velhinho mesmo, vou deixar meus filhos bem encaminhados aqui, para eles terem conforto. Ele falou: nem eu e nem meus filhos. Ele tinha entendimento de que ele não podia colocar os filhos dele, arriscar, fazer os filhos dele fazer algo que os filhos não foram chamados. Porque quando se trata de ministério, se a gente chamar o nosso filho para fazer aquilo que eles não foram chamados, eles vão ter problemas. E a gente acha que está fazendo bem, e está fazendo mal. E ele falou: nem eu, nem os meus filhos, mas o Senhor vai dominar sobre vós. Versículo 24. E disse-lhes mais Gideão: eu quero fazer um pedido, e vou fazer um pedido para vocês. Dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, portanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa vontade os daremos. E estenderam a capa, cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo.
E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos medianitas, afora as coleiras que os camelos traziam no pescoço. Olha para mim. Você sabe o que quer dizer 1.700 quilos de ouro? Olha o poder que um líder tem. É por isso que eu sempre digo que um líder nunca vai ser pobre. Nem um líder vai ser pobre, a não ser que ele doe. No Brasil existe um julgamento entre os líderes pastores, que são grandes, que são líderes, e que, por exemplo, o missionário Soares, o Virgílio Macedo, o Odemiro, Silas e outros mais que são muitos, gente. Fora os regionais que são muito fortes, pastores que são regionais. Em cada estado, em cada capital, tem várias igrejas grandes, os líderes são muito fortes, as igrejas são muito grandes, e esses líderes acabam sendo ricos. Aí as pessoas comparam com o Chico Xavier, que morreu pobre. Mas por que o Chico Xavier morreu pobre? Alguém sabe? Porque ele doou tudo. Ele não seria pobre se não doasse. Agora, você acha que o espírita, ele doa porque ele é bonzinho? Você sabe por que o espírita faz obra de caridade que os cristãos perdem feio para eles? Você sabe por quê? Quem sabe? Então vocês vão aprender agora. Porque para o espírita, eles regressaram para essa terra 2 vezes, que chama de reencarnação. É bíblico? Não. Encarnação é bíblica? Encarnação, sim. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele encarnou. Ele não reencarnou. É diferente. Como na teologia espírita, ou melhor, teologia, como no entendimento espírita, a obra deles é por redenção própria. Eles têm que fazer redenção. Então, quando eles fazem o bem, eles estão se redimindo. Eles estão, se purificando, para que na outra vida, eles estão pagando os pecados que eles cometeram na outra vida. Então, eles têm que fazer o bem, para que na próxima vida eles melhorem. Então, não é uma questão de bondade, é uma questão de crença e não pensando no próximo. Apesar de ajudar o próximo, eles estão pensando neles. Você está entendendo? O cristianismo é diferente, faz menos caridade do que os espíritas, mas fazem pensando no próximo. É diferente a questão de crença. Não estou dizendo que os espíritas não fazem bem para o próximo. Eu estou dizendo que eles fazem bem para o próximo, mas pensando comparando em uma crença deles de redenção. A nossa redenção é Cristo. Amém? Amém. A nossa redenção é Cristo. Então nós precisamos fazer o bem, fazer caridade, sim. Sempre que pudermos, nós devemos fazer. Tanto é que Jesus nos ensinou isso. Então, gente, quando nós fazemos alguma coisa sem entendimento, nós acabamos cometendo o pecado da boa intenção. O filho que protege muito o pai, não tem mal. O pai que protege muito o filho, não tem maldade. Mas acaba cometendo o pecado. O filho depois cresce sem estrutura. E vai casar depois, vai ter problema. Porque é dependente do pai. E o pai fica só protegendo, nunca dá um. Tem que fazer igual a águia, tirar como que fala, o algodão do ninho, e etc. E a mesma coisa que aconteceu com Davi, quando ele estava levando a arca para Jerusalém,
A intenção era boa, já preguei isso, colocou no carro novo. Ele mandou fazer um carro novo. Olha que coisa boa. A intenção era boa, mas a conduta estava errada. O pecado da boa intenção, ele causa problemas também. Já viu aquela história? Por que aconteceu isso comigo? Eu sou tão bom. Que não é assim que funciona. Deus não opera na vida de uma pessoa porque ela é boazinha. Deus trabalha onde tem fé. Porque sem fé é impossível. Ah, ser bom não é uma qualidade? Sim. Mas é uma virtude acrescentada à fé. A bondade sozinha, ela não move o sobrenatural. E as pessoas acham que pelo fato de elas serem boazinhas, elas vão conseguir mover os céus. E a coisa não funciona desta maneira. Então, vou voltar para a matéria de hoje, para a gente conseguir entender aqui um pouco. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando mal da religião espírita e nem pretendo falar mal de religião nenhuma. Até porque a gente tem que respeitar. Mas eu estou usando um parâmetro para que nós possamos entender que a redenção para eles é por meio de obras. E a nossa redenção já foi feita através de Cristo. Amém, gente? Amém. A gente tem que entender. Inclusive tem espíritas que estão assistindo a gente e não vão entender essa questão de redenção. Que no mundo espiritual não tem funcionalidade nenhuma. Porque a redenção já foi feita na cruz. E espiritualmente só funciona quando se crê no que foi feito na cruz. Caso contrário, não funciona. É tudo algo que realmente é para enganar as pessoas. Infelizmente, a religião engana as pessoas. É por isso que eu comentei aqui no começo. Existe a amante e existe a mulher. A igreja é a mulher. Deus não trabalha com a amante, ainda que a amante goste tanto dele, ou até queira. Ele só vai amar a mulher. Amém, gente? Bom, o capítulo de número 8, versículo 23, o versículo 24 já lemos. Então, no capítulo 25, ele pediu, e 26, ele pediu pendentes de ouro. Quantos foi que ele conseguiu de ouro, gente? 1.700 quilos de ouro. Multiplica quanto ele conseguiu, só com uma capa que ele jogou assim. A Bíblia diz que eles colocaram as capas, o pessoal foi jogando. Multiplica aí, quanto que está a grama do ouro? 87? Pega aí, o Hermes. Para de ser mole. Pega aí, pesquisa aí. O obreiro mole não pode não. Pesquisa aí no Google aí. Quanto está a grama do ouro hoje? 80 reais? 87? Cento e pouco? Cento e pouco? Me ajuda aí, vai. Aqui a igreja trabalha junto com o pastor. 159. Quanto? 159. O grama. Agora multiplica isso por 1.700 quilos. Você sabe fazer essa conta? É muito dinheiro. Quanto? Oi? Dá 270.300. Dá mais. É milhões, né? É milhões. Mais 3 zeros. É milhões, né? Irmão, Mais 3 zeros. como que um líder vai ser pobre? Ele não precisa ser desonesto para ser rico. Olha o que o povo falou aqui, versículo 24. E disse-lhes mais, Gideão, eu vou fazer um pedido, e vocês vão me dar dos pendentes que tal. Versículo de 25. E disseram eles, de boa vontade nos daremos. Olha para estenderam a capa. O povo voluntariamente deu para aquele dia para Gideão equivalente a milhões. Se fosse no dia de hoje, ele poderia pendurar a chuteira, como ele era juiz, ele poderia pendurar a toga e viver em qualquer lugar do mundo, com conforto, com segurança. Podia viver. Com um pedido que ele fez, ele se tornou um milionário, sem ser desonesto.
O grande problema das pessoas é achar que todo líder é rico porque ele é desonesto. Esse é o grande problema. Nós, como cristãos, precisamos ter a mente aberta, irmãos. E de, inclusive, compartilhar coisas lá no Facebook e em outro lugar, achando que todo mundo é desonesto. Nós estamos trabalhando contra o nosso próprio povo. Como que um líder vai ser pobre se ele tem 3 milhões de seguidores? Se cada seguidor der R$10 para ele, fica milionário um dia. Vai poder andar de Ferrari se quiser. Honestamente. Quem entendeu? Não tem desonestidade. É claro que também não precisa. Quando um líder espiritual ele anda de Ferrari, apesar de ter condição, infelizmente as pessoas vão descer o pau. Mas os filhos de Deus têm que entender: se anda, glória a Deus, louvado seja Deus por isso, que Deus deu condição. E não entender que ele é líder religioso e está andando de Ferrari porque ele é desonesto. Porque, pessoal, o líder de qualquer segmento, de qualquer empresa andando de Ferrari, o pessoal, você viu, cara? O dono de tal empresa passou aqui, você viu o carretão dele? Ó, um dia eu chego lá. Mas quando é um líder religioso, nossa, você viu? Pastor fulano de pau passou aqui com uma Ferrari. Rapaz, o povo trouxa aquele lá, que dá dinheiro lá naquela igreja. Que não é verdade. Então nós temos que parar de ferir o nosso próprio povo. Eu nem sei porque que Deus levou por esse caminho aqui, mas glória a Deus. Vem aqui agora, você vai ver o pecado da boa intenção no versículo 27. E fez Gideão dele um éfode e colocou-o na cidade, em Ofra. E todo Israel prostituiu-se ali após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Olha para mim. Recebeu 1.700 quilos de ouro. E ele investiu esse dinheiro em um éfode. O que é o éfode? Éfode, pessoal, fazia parte da vestimenta do sacerdote. Ele fez um de ouro. Fazia parte do ritual sacerdotal. E ele achou que se ele fizesse isso, ele estaria lá. O povo vai sempre olhar para o éfode e vai ver que teve vitória por causa do Senhor. Só que o povo se prostituiu diante dele. Ele investiu essa grana toda, milhões. Investiu milhões. Que ele poderia até ter pego para ele se ele quisesse, porque ele pediu para o povo deu voluntariamente. Mas ele acabou investindo esse dinheiro que o povo deu em um éfode, e o povo adora esse éfode. E o povo se prostituiu. A intenção foi boa, mas produziu uma desgraça muito grande. É aquilo que nós temos ensinado para a igreja: só ter boa intenção não é suficiente. Nós temos que ter a revelação de Deus. Só ter boa intenção não é suficiente, porque pode causar morte, pode causar prostituição, pode causar idolatria e outras coisas mais. Quem entendeu isso? Tem gente investindo dinheiro, inclusive religiões, instituições religiosas, investindo dinheiro pesado em algo que está transformando em pessoas, adoração a coisas. Ao invés de ser bênção, é tropeço. Você vê que não tinha má intenção. Quem entendeu isso? Bom, então, agora volta lá, no 2 Reis, capítulo de número 6, para a gente poder receber aqui a mensagem de hoje. Pecado da boa intenção. Então não é só porque teve boa intenção que está tudo alright, que está tudo ok. Alright? Pastor, You understand? eu morava em Belo Horizonte
Ela mora em Belo Horizonte. Eu frequentava lá a Igreja Universal. E lá teve uma fogueira santa e eles pediram, o pastor pediu a aliança da gente. Eu mesmo dei, eles que ficou danado. Eu dei minha aliança para ele. E eles queriam mais coisas. Eu digo, eu não tenho celular, eu só tenho minha aliança, que é de ouro antigo, e eles receberam a aliança. Na verdade, os pastores pedem, é uma forma de ofertar. Até porque a aliança vale dinheiro. Vai comprar uma aliança esses dias. Minha esposa falou esses dias para mim que ela queria uma aliança grossa. Eu falei, eu preciso ficar rico. Para comprar uma aliança dessa, eu preciso ficar rico. Porque quando chegava a época da Fogueira Santa, eles pediam tudo que o pessoal, quem tivesse duas casas, tinha que vender uma para cá, quem tivesse os móveis de casa, tinha que vender tudo. Eu nunca dei nada, só essa aliança. Entendi. Na verdade, pessoal, o que ela está colocando aqui é o método que a Igreja Universal usa. Existem pessoas que creem e que não creem. Existem pessoas que dão, não crendo. Dão por ganância. Elas dão pensando nelas. Não, o homem de Deus está dizendo que vai tudo multiplicar. A gente sabe que a oferta tem que ser dada. Até hoje eu não consegui mais com a aliança. Não funcionou, tá pagando. Aí, irmão Tião, a missão está aí. Agora vai ficar assim. Agora vai ficar assim. Bom, Eu estava lá porque eu estava lá. entendi, a gente entendeu. Aí é que aparecia, eu queria ir buscar Deus do meu coração. Na verdade, pessoal, Mas eu fiquei sem a minha você vê que é uma prática antiga. Não tem nenhum erro você quiser fazer uma oferta com sua aliança. Não é errado fazer isso. É uma oferta. Isso aqui vale dinheiro. Não é errado você dar uma cara se você quiser para a obra de Deus. Mas isso tem que ser entre você e Deus. Agora, muitas pessoas dão por ganância. Não funciona assim no reino de Deus. Oferta é pensando no próximo, nunca em você. É claro que por outro lado você vai colher o resultado daquela plantação. Agora, as coisas têm que ser feitas com entendimento, para a gente não poder ter um problema e etc. Vamos entrar aqui, pessoal, na questão de hoje. Esta madrugada eu acordei e quando me vi eu estava orando e Deus trouxe essa palavra no meu coração. Eu preciso comentar aqui com você. Capítulo 6, versículo de número 24, do livro de 2 Reis. Vou comentar aqui. A questão do pecado da boa intenção, tudo bem, gente? Entendeu? Cuidado quando cometer esse pecado, achar que você está, poxa, mas a minha intenção era tão boa. Se estiver fazendo errado, a intenção é assim. 2 Reis 6, 24. Sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria. E eis que quem? Acercaram. Até que vendeu uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. E a quarta parte de um cabo de esterco de pombos por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher bradou dizendo: acode, meu Senhor. E ele disse: o Senhor não te acode, de onde te acudirei. Isso daqui, irmão, mostra aquilo que nós estávamos falando no começo. Era uma situação onde a pessoa tinha que ver que era um milagre realmente. Então, existem coisas que é um milagre realmente. Ela foi pedir ajuda para o rei disse: se o Senhor não fizer, quem sou eu para fazer por você alguma coisa? Muitas vezes a situação está tão grande,
que você está querendo a ajuda de um homem. Você está pensando, mas se fulano tivesse do meu lado, ah, se fulano emprestasse um dinheiro, ah, se Bertrano fizesse isso, ah, se o meu advogado, ah, se o meu médico, ah, se isso. E tem vezes, irmão, que isso não funciona. Agora imagine você olhando para esta pessoa que você acha que supostamente pode fazer alguma coisa, você faz uma pergunta, você fala para ela, me ajuda. Essa pessoa ela fala a mesma coisa para você. Se o Senhor não te acode, eu não poderei te acordar. Entenda isso como uma palavra liberada para a tua vida da seguinte forma: olha, somente Deus vai fazer. Foi o que nós estudamos aqui no começo. Era só 300 homens para aquele povo entender que realmente foi a mão de Deus. Esta palavra aqui, irmão, é para você entender que tem coisa que só Deus vai te socorrer. Ainda que pareça algo que o rei possa fazer, ainda que pareça algo que um filho, que um pai, que um amigo, ainda que pareça algo que um advogado, um médico pode fazer, mas existem coisas que só Deus vai fazer. E pode tomar posse, porque Ele está no controle. Pastor, está difícil, mas é Ele que vai dar a vitória para você, no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Olha, a situação estava tão feia, irmãos, que eles estavam comendo gente, estavam praticando canibalismo. Já lemos isso aqui, mas eu quero que você entenda isso aqui. Versículo de número 26. Sucedeu que o 27. Da onde te acudirei eu, se o Senhor não te acudir? Da ilha do lagar. E disse-lhe mais o rei: que tens? E ela disse: esta mulher me disse, dá cá o teu filho para que comamos hoje, e amanhã comeremos o meu. Nós cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá-me cá o teu filho para que comamos, ela escondeu o seu filho. Olha a situação. A sua situação está ruim, irmão? A sua situação está ruim? Olha isso. Tiveram que cozer o próprio filho para comer. Eles estavam praticando canibalismo. Mas o rei já tinha falado: se o Senhor não acudir, quem sou eu para acudir? Eu posso dizer para você, antes de todas as coisas, o Senhor que cremos vai nos acudir. Amém. O Senhor que cremos vai nos acudir. Em nome de Jesus. Nós somos a igreja, nós não somos a amante, nós não somos a religião, nós não somos a amante, nós somos a mulher que é Cristo. Ele tem compromisso, gente. Você já viu amante ter compromisso com a outra amante? Só usa. Só usa. Ele tem compromisso com a mulher. Todos eles. Então Deus está dizendo para nós aqui hoje, olha que situação, Ele está nos trazendo esta palavra que nós já estudamos, para a gente entender que a nossa situação pode ser difícil, mas há um Deus que vai nos acudir. Essa situação era muito difícil. Às vezes a pessoa fica preocupada porque acabou o dinheiro, mas amanhã ela vai ter dinheiro, daqui 3 dias ela vai ter dinheiro. Aqui o negócio estava feio, que eles estavam comendo cocô de pombo. A cabeça do jumento, alguém já comeu a cabeça do jumento aqui? A cabeça do jumento estava cara. E o pior é que isso não estava dando conta, eles estavam comendo crianças. Irmão, a mãe ama o filho de uma maneira incondicional. Ela é capaz de dar a vida pelo filho. Aqui a gente está vendo que a situação estava tão feia que a mãe tinha perdido até o amor pelo filho e tinha colocado o filho na panela. Você imagina que tristeza? Aquela mãe comendo aquela carne, imaginando meu filho.
Você consegue entender que triste que é isso? Você consegue entender quão difícil é isso? Até emociona a gente. É aquela mãe temperando a panela e olhando do lado a carne picada do filho. É sofrer mais de uma vez. Olha que triste. Mas Deus ia ouvir a palavra do rei. O que o rei quis dizer? Esse caso, essa situação, só Deus pode mudar. Essa palavra é para você que está achando aí que porque você tem o apoio do rei, você está bem. Tem pessoas que acham que porque tem aquele emprego está bem, porque tem aquele contrato está bem. Eu vou dizer uma coisa para você: você está bem porque Deus está na tua vida. Glória a Deus. Porque se não fosse Deus, você não teria esse emprego. Se não fosse Deus, você não teria esse apoio. Eu quero dizer para você: você está bem porque você tem Cristo na tua vida. Você tem Cristo que te redime. Você tem um Senhor que abre todas as portas para você. Você está bem porque Ele está no controle. Você precisa valorizar as coisas espirituais que existem ao teu redor. Vocês lembram do Geazi, gente? O Geazi, o Geazi era um garoto que estava ali com o homem de Deus. A cidade foi cercada e ele ficou, viu de manhã o exército cercando a cidade, todo mundo vindo e cercando a cidade, e ele ficou com medo. Ele foi lá a Eliseu e falou: a cidade está cercada, nós estamos lascados. Eliseu falou: maior são o que está conosco do que o que estão com eles. Ele disse: você não está entendendo, tem um exército grande, se nós formos lutar contra ele, nós vamos perecer, eles são muitos. O Eliseu disse: maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele olha para o lado e vê só ele e Eliseu. Ele fala: peraí, como assim maior é o que está conosco? Irmãos, e a Bíblia Sagrada diz que Eliseu ora e diga: Senhor, abre a visão dele para que ele veja. E quando Eliseu orou, abriu a visão, ele viu o exército de anjos cercando aquela cidade. Essa palavra é para você entender, irmãos. Creia no mundo espiritual que te envolve, o mundo espiritual que te envolve, o mundo espiritual que a palavra te traz, o mundo espiritual que a palavra tem. Ele existe, ele é real e você precisa crer. O Eliseu precisou receber uma oração para poder ver. Esta é a prova. Desculpa, o Geazi precisou receber uma oração para ver. Esta é a prova que existe um mundo espiritual que você precisa crer. O Eliseu não estava vendo, o Eliseu estava crendo. É exatamente o que você precisa fazer: crer. E quando o homem de Deus orou, o menino olhou e falou: poxa, eu vejo cavalos e anjos, cavaleiros. Ele viu que o exército que estava em volta deles, espiritual, era maior do que o exército físico que estava em volta daquela cidade. Aquele que está com você é maior do que o exército de céu. Confesse comigo: maior é aquele que está comigo. Diga mais uma vez: maior é aquele que está comigo. Valorize o mundo espiritual que te envolve. Você precisa entender. Pastor, eu tive um sonho terrível. Quando você acordar, você diz: maior é aquele que está comigo. Pastor, eu tive uma impressão ruim. Maior é aquele que está comigo. Pastor, eu recebi um diagnóstico. Maior é aquele que está comigo. Pastor, a cidade está difícil, as pessoas estão numa situação terrível, mas se o Senhor não acudir, quem é que vai acudir? Lembra do Salmo 127? Quem lembra do Salmo 127? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tem coisa que é só Deus. Tem coisa que não adianta ter segurança. Tem coisa que não adianta ter carro blindado. Tem coisa que não adianta morar no último andar e ter um monte de código. Uma vez eu fui em Campinas visitar uma juíza e ela falou assim: meu apartamento é o número 1
E o código é isso daqui. Digita isso no elevador. Então apertei o número 1, que seria, entre aspas, o primeiro andar, e o código ela me deu. Quando eu fui ver, eu estava lá no último andar. E quando a porta do elevador abriu, eu já estava dentro da casa dela. Ela falou: bem-vindo, pastor. Mas se o Senhor não guardar, não adianta código. Não adianta segurança. Não estou dizendo que não tem que ter. Estou dizendo que Deus tem que estar. A sua segurança tem que ser Deus. Você acha que está bem porque você tem um emprego? Eu estou bem, eu tenho a segurança. Você está bem porque Deus está na sua vida, Ele é a sua segurança. E quando Geazi ele abre os olhos, ele vê aquele exército de anjos em volta dele. Aí mostra aquilo que Deus falou para Noé, desculpa, o Senhor Jesus falou para vou fugir o nome do profeta agora, do apóstolo que deu branco. Como chama lá o incrédulo? Qual que é? Tomé, desculpa, não é. Estou ruim hoje, gente. O louco fugiu o nome. Não é. Desculpa. Então, Jesus, quando Jesus ressuscitou e foi ter com os apóstolos, o Tomé queria ver os furos. Deixa eu ver se realmente tem aí as marcas da cruz. E Jesus falou para ele: está aqui. Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Irmão, o grande segredo é você crer e valorizar o mundo espiritual em tua volta. Amém. Você precisa parar de ficar andando de cabeça baixa. Maior é aqueles que estão conosco. Esta palavra é a palavra que Deus me colocou no coração. Fala com o povo. Manda eles valorizar aquilo que tem do lado deles. O mundo espiritual é real. Se o mundo espiritual não for real, o que nós estamos fazendo aqui? Perdendo o nosso tempo. Só que o mundo espiritual ele é real e funcional só na vida de quem crê. Eu creio. Amém. Vai dar tudo certo. Você está achando que a sua situação é ruim? E a situação desta mãe que estava colocando a cebola, não melhor, se tinha cebola, né? Acho que nem tinha isso. O pessoal estava comendo estilo. Estava ali colocando a água no fogo, gente. E a criança picada. Olha que situação triste. Dá até vontade de chorar. E ter que comer o próprio filho. E dividir com o vizinho. E a outra mãe pensando, olhando para o lado, falando para o meu filho: amanhã é tudo. E no coração dela dizendo: isso não pode acontecer. Mas ela foi até o rei e falou: rei, por favor, me ajude. A outra, né? Ainda bem que foi ao rei, e o rei liberou uma palavra: se o Senhor não te acolher, eu não posso fazer nada. Muitas vezes, irmãos, as pessoas vão até o médico para poder ouvir assim do médico: você tem alguma religião? O médico pergunta. Então você pega com Deus. Quem já viu esse tipo de caso? Porque é só Ele. E a pessoa não entende que isso foi profético. O ano passado eu fui fazer a visita para uma família lá em Valinhos, lá no hospital, a família de Campinas. O médico falou para a mãe e para o pai: vocês têm algum pastor, algum padre, algum macumba, algum guru, alguma coisa? Porque isso aí é espiritual. O médico diz: isso aí é só Deus. E aí caiu nas nossas mãos. Deus permitiu.
Quando o médico falou para aquela mãe, isso é só Deus, foi profético. Ah, se é só Deus, então é Ele que eu vou buscar. E Deus foi lá e fez uma grande obra. Aquela jovem que estava lá com aneurisma, e o aneurisma acabou evoluindo para uma meningite rara. Todos que entram nesse quadro, a maioria morrem. E nós demos uma palavra, oramos, os irmãos também oraram, e a menina está bem. Esses dias ela falou, tem que fazer, ora aí, porque tem que fazer um exame aqui. Eu estou com medo. Eu disse para ela, a obra que Deus faz é completa. Pode ir sem medo. Daqui a pouco eu recebo a notícia. Olha, foi tudo bem. Eu já sabia que estava tudo bem. Porque Deus não faz nada pela metade. Então entenda, irmão. Quando alguém chega e fala para você, se o Senhor não te acudir, da onde acudirei eu? Então você pode dizer o seguinte, então se é o Senhor que vai fazer, é nele que eu vou confiar. Existe um poder sobrenatural em minha volta, e maior é aquele que está comigo. Maior é aquele que está comigo. Confesse isso comigo. Maior é aquele que está comigo. É com esta palavra que você vai sair daqui hoje. É com esta palavra que você vai sair daqui confessando. O mundo espiritual de Deus ao meu redor é real. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Irmão, em volta de você tem um exército de anjos cercando você. Valorize isso. Quando o diabo se levantar, você diga assim, o mundo espiritual ao meu redor é forte. Há um poder disponível sobre a minha vida. Maior é aquele que está comigo. Amém. Glória a Deus. E aquele exército colocou tudo em fuga. E aquele garoto, ele viu que Deus era grande. Só que o Geazi, pessoal, ele viu tantas coisas acontecer ao lado de Eliseu, e o fim dele foi a lepra. Sabe por quê? Porque não